o uso ou desuso de equipamentos de proteção individual na aplicação de agrotóxicos na videira. Em realidade, essa pesquisa foi realizada por mim, pelo professor Luiz e pelo professor Marco, e essa pesquisa ela tem origem no fato de que, ao nos deslocarmos pelo interior dos municípios da Serra Gaúcha, nós constatamos nuvens de agrotóxico, bem como a gente sabe que 30% do custo de produção está vinculado ao custo na aplicação de agrotóxicos. Preocupados com essa situação, então, nós optamos por fazer uma pesquisa, e nessa pesquisa que foi realizada junto a 58 agricultores familiares, sócios de várias cooperativas vinícolas da região. Esses 58 agricultores, portanto, são produtores de uva, tanto para vinho como para suco. Esses sujeitos da pesquisa são sujeitos que têm muito tempo de atividade no meio rural. Para que a gente possa ter uma ideia, só 2 trabalham na atividade agrícola menos de 10 anos. 10 já trabalham entre 10 e 20 anos. E 46 agricultores trabalham mais de 20 anos. E a gente tem conhecimento de que essa situação é uma preocupação, principalmente das cooperativas, tendo em vista a questão da sucessão no meio rural. É que os jovens, de uma forma geral, não têm permanecido no campo. Então, essa é uma questão que fica evidente quando a gente analisa esses sujeitos de nossa pesquisa. E a gente verifica a importância da agricultura familiar e da viticultura na nossa região. Por exemplo, das 8.166 propriedades existentes na Serra Gaúcha, 5.080, ou seja, 62%, né, dessas propriedades são produtoras de uva. E isso totaliza uma área de quase 20 mil hectares nesta região. O que chama a atenção, para além da idade desses trabalhadores rurais, é a área cultivada, né? Ou seja, você tem pequenas áreas cultivadas. 24 desses produtores têm uma área inferior a 5 hectares, né? 28 entre 5 e 10 hectares, e apenas 6 têm uma área superior a 10 hectares na produção de uva. Então, essa é uma segunda característica, que é a questão da pequena propriedade, né, voltada à produção de uvas. E com relação às pessoas que trabalham de forma permanente nessas propriedades, a gente constata que 33 propriedades trabalham somente 2 pessoas e 25 propriedades trabalham de 3 a 5 pessoas de forma permanente, sendo que a maioria dessas pessoas são da própria família. Evidentemente que nos períodos, por exemplo, da safra, então são contratadas pessoas especificamente para a colheita destas uvas. Chama atenção para nós em relação ao foco da nossa pesquisa o uso de agrotóxicos. Os municípios pesquisados foram de Antônio Prado, Bento Gonçalves, Caxias, Garibaldi, Farroupilha e Flores da Cunha. E a gente constata, portanto, um índice bastante elevado de utilização de agrotóxicos. Por exemplo, em Antônio Prado, 85%, né, destas propriedades utilizam agrotóxicos. Bento, 93,5%. Caxias é a que menor índice de utilização tem, é 75%.
dessas propriedades utilizam agrotóxico, Garibaldi 82,7%, Farroupilha aproximadamente 84% e Flores da Cunha aproximadamente 87%. Portanto, o índice de uso de agrotóxico, né, é bastante elevado e chama a atenção com relação à aplicação de agrotóxico, porque a aplicação de agrotóxico para as videiras ocorre num período de cerca de 4 meses. E nesse período de cerca de 4 meses, você verifica que os agricultores, 44% deles afirmam que aplicam em um período inferior a uma semana. Portanto, o número de aplicações de agrotóxicos é bastante significativo, enquanto 37 efetuam semanalmente e 15% conforme a chuva e 4% conforme o risco. Portanto, o uso de agrotóxico ocorre de maneira sistemática. E essa aplicação de agrotóxico geralmente é a mistura de dois ou mais produtos. Portanto, 24% afirmam que misturam dois produtos, 68% três produtos, 4% quatro produtos, e somente 2% utilizam um único produto quando fazem a aplicação, ou seja, além de ser num curto espaço de tempo, se combinam diversos produtos simultaneamente quando da aplicação. E chama a atenção que isso se dá orientado, porque a maioria dos produtores desta região tem assistência técnica. E aqui eu não estou falando só dos sujeitos da entrevista, que são cooperativados, né, já que as cooperativas têm técnicos para orientar os agricultores, mas dos agricultores dessa região, de uma forma geral, tem um índice bastante elevado de assistência técnica. Antônio Prado, 86%, conforme o Censo Agrícola, tem assistência técnica. Bento Gonçalves, cerca de 69%, Caxias, cerca de 45%, Garibaldi, 61%, Farroupilha, 66%, e Flores da Cunha, mais de 50% dos agricultores têm assistência técnica. Ou seja, de uma forma geral, isso se dá orientado, o que evidencia o uso daquilo que nós abordamos num outro encontro nosso, num vídeo, sobre, na realidade, o chamado modelo conservador, né, de modernização da nossa agricultura e que tem impactos também, portanto, na nossa região. Lembrando que o uso dessa matriz produtiva, com o uso, portanto, de agrotóxicos, ela, além de contaminar o solo, a água, portanto, incidindo, né, na biodiversidade, ou seja, impactando no sistema imunológico de várias espécies, ou seja, podendo gerar a eliminação de espécies da fauna e flora, também traz impacto sobre a saúde, né, dos trabalhadores agrícolas, na medida em que a própria Organização Mundial da Saúde, né, aponta que 70% das intoxicações por agrotóxico decorrem de exposições ocupacionais. E nós, na nossa pesquisa, verificamos que há uma subnotificação em relação às intoxicações por agrotóxicos. E essa subnotificação tem como uma das possíveis hipóteses o fato de ser muito extenso esse registro que o médico deve fazer em termos de notificação de intoxicação por agrotóxico. Evidentemente que isso tem que ser confirmado
como toda hipótese, tem que ser confirmada. É evidente, o uso de agrotóxico tem relação com os desafios impostos pelas condições climáticas da região da Serra. É um gatilho, né, acionador de doenças fúngicas, portanto, de pragas e doenças que vão incidir na própria quantidade e qualidade do produto. Agora, esse desafio ele poderia estar sendo enfrentado, melhor dizendo, de outra maneira, ou seja, se coloca em menor uso ou não se estimula outro tipo de práticas alternativas no combate a esses desafios, a essas doenças causadas pelo clima. E um exemplo que poderia ser usado é o manejo, né, de dosel vegetativo, o uso de poda seca e verde, também a questão da desfolha, enfim, como mecanismo de diminuição da podridão, e tantas outras formas que poderiam, portanto, substituir ou diminuir o uso de agrotóxicos. Lembrando que esse uso é feito sem que haja uma regulagem adequada no equipamento de pulverização. Vocês percebem que menos de 50% diz que faz uma regulagem antes de cada aplicação. Evidentemente que aqui não está se questionando que tipo de regulagem é essa, se é o tipo do bico, se é a pressão utilizada, se é o direcionamento dos bicos e etc., né? E 4%, 20% sujeitos, né? E raramente 11 dizem que fazem, né? Portanto, se faz o uso de agrotóxico e esse uso sem uma adequada regulagem do equipamento, portanto, gerando um desperdício ou até mesmo uma ineficiência do produto, porque a pressão, as gotas nem sempre acabam permanecendo na planta e, portanto, não sendo eficiente e tendo um risco e um custo para esta família de agricultores. E o que a gente verifica com relação ao uso de equipamentos de proteção, que a grande maioria não utiliza os equipamentos de proteção necessários. Do total dos 52 entrevistados, apenas 2 disseram que fazem uso de todos os equipamentos. Ou seja, a ampla maioria dos agricultores usa apenas uma parte desses equipamentos de proteção, portanto, expondo a sua saúde no momento desta aplicação. Aqui nós não fizemos uma questão que tem a ver com relação às proximidades tanto de águas nascentes, rios, ou as proximidades com as casas, com o armazenamento, ou o próprio cuidado com relação a esse equipamento que é utilizado durante a aplicação. Mas chama atenção, né, o fato desses agricultores estarem se expondo a um dano à saúde, né? E talvez isso tenha a ver com a ideia de risco presumido e não de risco real, ou seja, não ver ou perceber o agrotóxico como um risco real, mas apenas como um risco possível
e um risco que se corre diante da necessidade de proteção, ao menos no imaginário, da safra, assim, assegurando um retorno viável economicamente, né? Sem, portanto, perceber um risco real à saúde. E um outro elemento que chama a atenção é o fato do que motiva o uso parcial. Porque esses equipamentos de proteção individual, eles levam em consideração, né, a proteção, mas não levam em consideração ao conforto, seja ele térmico, seja ele de mobilidade, do sujeito que utiliza esse equipamento. E, portanto, 21 dizem que não utilizam ou utilizam parcialmente em razão das dificuldades para se trabalhar, 11 em razão do desconforto, falta de informação, falta de costume, aparecem, assim como considera que esses equipamentos são desnecessários, e dois, de que se deve ao preço. Mas, portanto, a grande maioria atribui a essa dificuldade de trabalhar e ao desconforto, ou seja, privilegiando, portanto, né, a essa ética do trabalho e essa ideia da ética protestante, né, e desconsiderando, portanto, esse risco real à saúde. Então, aqui, de uma forma bastante breve, eu estou apresentando um diagnóstico, né, dessa pesquisa em relação à nossa região, no que diz respeito à produção de uvas, e chamando atenção, né, especialmente para os estudantes da agronomia ou dos técnicos em viticultura, de que já há uma série de estudos realizados por colegas pesquisadores, professores do Instituto Federal, apontando para um outro modelo, né, mais eficiente, tanto no que se refere à produção, como também em relação à proteção da saúde. Então, é muito importante a gente ter em conta essa realidade, para que, quando a gente atuar como profissional, né, ver como agir para que nós possamos, enfim, melhorar essa situação atual. Então, era isso que eu queria trazer nesse momento e conversar agora em relação a isso com vocês.